Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa de aulas Vem Aprender. Agora com as aulas para o quarto e quinto ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas e o tempo que você possui em sua casa para estudar. Quanto mais você ler e praticar os exercícios, melhor você vai se sair. Preste bastante atenção e fique preparado para quando pudermos voltar para as nossas escolas. Nossas professoras e professores estão preparando cada uma das aulas com muita dedicação, oferecendo o melhor para que você possa aprender aqui pela telinha da TV Educativa. Peça para seus familiares retirarem sempre as atividades que a sua escola está entregando. Também faça aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Quanto mais você fizer, melhor para você. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. E claro, cuide-se! Fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Não relaxe nos cuidados contra o coronavírus. Vamos vencê-los juntos! Os alunos de nossos CMEs e escolas continuam mostrando pra gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando. Ler e estudar é o melhor que você pode fazer para passar esse momento de pandemia. Os estudos nos deixam mais inteligentes e com muito mais conhecimento. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do quarto e do quinto ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem? Seja muito bem-vinda para mais uma aula de língua portuguesa desta semana. Eu sou a professora Elisângela e vou trabalhar com vocês durante esta semana a disciplina de língua portuguesa, ok? Nesse tempo que vocês estão aí em casa isolados, você, criança, tem que fazer a sua parte. Vamos começar? Vamos estudar mais um pouquinho? O que vamos precisar para a aula de hoje? Separe lá o seu material: caderno, lápis, borracha e uma coisa muito importante, um material complementar, que você já deve ter pego lá na sua escola. Vamos começar? Escreva a data de hoje no seu caderno. Em que dia estamos? Hoje é dia 17 de agosto de 2020 e a aula é de língua portuguesa. Vocês devem ter observado que todas as semanas as professoras de língua portuguesa trabalham com um gênero textual. Já foram vários textos desde que as aulas começaram, não é mesmo? E nesta semana
nós vamos estudar um pouquinho sobre as lendas. E os objetivos da aula de hoje são conhecer o contexto de produção das lendas, ler e compreender as características das lendas e também, ao final da aula, escrever uma lenda. Mas o que são as lendas? Você já conhece várias lendas. Com certeza a sua professora já te contou a história do Saci Pererê, da mula sem cabeça, do boitatá. Isso mesmo, são lendas de personagens misteriosos, não é verdade? Mas alguém aí me disse que lenda são histórias antigas. Será? Ou lendas são contos de fada? Textos científicos? Eu acho que não. Vamos em frente. Textos narrativos. Vamos ver. Contos assustadores? Ou são textos que explicam o surgimento das coisas? Pense aí. O que será que são as lendas? E para que elas são escritas? Qual o objetivo? Então, uma hipótese é que uma lenda é escrita para relatar uma descoberta científica, algo que foi pesquisado, que foi estudado e foi definido. Vamos ver. Será que é para fazer referência a costumes e crenças, a deuses e a nomes indígenas? Opa, aí a coisa está ficando mais próxima, não é? Para relatar crenças repassadas oralmente de geração em geração? Ou ainda, preservar histórias fantasiosas criadas pela imaginação humana? O que será? Qual é o objetivo de uma lenda ser escrita? Pense e guarde essa resposta aí. Depois, lá no final da aula, a gente vai retomar. Lendas. Mais uma dúvida. Será que elas são textos escritos na realidade? Ou coisas reais que realmente acontecem? Ou as lendas são fruto da imaginação? Será que as lendas contam histórias antigas ou histórias atuais? O que você acha? Eu acho que você já tem a resposta. Mas uma coisa é certa, as lendas fazem parte do folclore brasileiro. E o Brasil tem uma diversidade enorme cultural, ou seja, o nosso país recebeu muitas influências. E assim, ele foi se formando e a cultura que o nosso país tem, né, está muito relacionado com a influência dos imigrantes. Porém, olha só, no Brasil, cada região tem algumas lendas que são mais conhecidas. Por exemplo, na região norte, uma lenda muito conhecida é a lenda do Boto Rosa. No nordeste, da mula sem cabeça. Na região centro-oeste, é a lenda da Mãe do Ouro. Na região sudeste, na região de São Paulo, tem a lenda do bicho-papão. E essa eu acho que você já conhece. E na nossa região, na região sul, tem muitas lendas da nossa região. Vejam lá, a lenda da gralha azul, a lenda das araucárias, a lenda do negrinho do pastoreio. Olha só, todas essas lendas são do Brasil, né? De todas as regiões. Mas e no nosso estado? Eu apresentei aqui 3 lendas, o título de 3 lendas. Mas e as lendas do Paraná? Dessas 3 ou outras, você conhece? Você conhece alguma lenda paranaense? Olha só, algumas figuras para te dar umas dicas. E a professora trouxe aqui na mesa algumas imagens para você ficar aí com vontade de procurar
e saber mais sobre as lendas do Paraná. Aqui, a primeira é a lenda de Jandaia, a lenda do véu da noiva, a lenda de Vila Velha. Essa daqui eu acho que você já conhece. A lenda dos dois cavaleiros, a lenda do tesouro do Capão da Onça. O Capão da Onça é um lugar, um ponto turístico muito apreciado pelos pontagrossenses. Mas será que as pessoas sabem que existe uma lenda com esse lugar e ainda que fala de um tesouro? A lenda das Cataratas do Iguaçu, a lenda da Gralha Azul, a lenda de João Maria, o monge da Lapa e muitas outras lendas. O nosso estado, ele é muito rico também culturalmente. E aqui são imagens de algumas lendas, mas provavelmente você já deve ter ouvido falar, os seus pais podem conhecer, seus avós, outras lendas do folclore paranaense. Para hoje, eu vou convidar vocês a conhecerem duas lendas. Nós vamos fazer a leitura, vamos conhecer essas lendas e depois vamos resolver algumas questões comparando e analisando esses textos. Vamos começar? E a lenda que eu escolhi para hoje, para começar a nossa aula, é a lenda de Vila Velha. Acompanhem na tela. Conta a lenda de Vila Velha, aqui em Ponta Grossa, que há muitos anos havia um lugar denominado como Abaretama, cujo significado era Terra dos Homens. Nesse local vivia a tribo dos Apiabás, que deveria proteger o tesouro de Itaimareiro. Desfrutando de muitas regalias, os índios não deviam se envolver com mulheres, pois elas trariam a desgraça, revelando o segredo do tesouro às tribos inimigas. Sabendo disso, uma tribo rival enviou a jovem Araceporanga para seduzir o guerreiro Dui. Porém, o casal se apaixonou verdadeiramente, provocando a ira de Tupã. A revolta do deus indígena gerou um grande terremoto que deu origem às Furnas. Os jovens foram transformados em pedra, junto a uma taça que representava sua traição, e o tesouro derreteu, dando origem à Lagoa Dourada. Então, na tela, vocês observam a imagem, algumas imagens ali de Vila Velha. Vila Velha é um ponto turístico da nossa cidade que compreende outras atrações. São três, na verdade. A Vila Velha, que são os arenitos, as Furnas e a Lagoa Dourada. Para você que não mora em Ponta Grossa e que acompanha o programa de outras cidades, Ponta Grossa, a nossa cidade, fica localizada no Paraná, bem aqui onde o mapa está mostrando. E aqui uma foto da nossa bela Princesa dos Campos. Em seguida, uma foto dos Arenitos de Vila Velha, a misteriosa cidade de pedra. Aqui uma foto para vocês observarem a Lagoa Dourada e as Furnas. As Furnas, aqui tem duas fotos, mas elas são 4, né? Então aqui tem um mapinha mostrando a Furna 1, a Furna 2, a Furna 3, que não tem água, e a Furna 4, e a Lagoa Dourada. E agora, crianças, você vai conhecer a segunda lenda da nossa aula de hoje. É a lenda das Cataratas do Iguaçu. Para você conhecer essa lenda, você vai assistir a um curta que foi produzido por uma agência aqui do Paraná, que gentilmente cedeu o vídeo para esta nossa aula. Acompanhe!
A lenda das cataratas. Há muitos anos atrás, o rio Iguaçu corria livre, sem corredeiras e nem cataratas. Em suas margens habitavam os nobres índios caingangues. Eles acreditavam que o mundo era governado por um boi. Um boi governava pelo princípio político mais eficiente: o medo. Igobe, grão-sacerdote dos caingangues, era pai de Naipi, uma jovem tão bela que fazia as águas pararem em admiração de sua beleza. Tarobá, jovem guerreiro, apaixonava-se cada dia mais por Naipi, ignorando as ordens do cacique Igobe de que todos os índios mantivessem distância de sua filha. Tarobá, tem sido uma jornada e tanto, hein, meu amigo? Bons momentos, Babu. Bons momentos. Você sabe que esse seu amor por Naipi deve parar. Um boi vai matar você se continuar vendo ela, meu amigo. Babu, preciso saber que está comigo nessa. Pois sem Naipi eu jamais vou viver. Eu sempre estarei com você. Vá atrás dela. Se é isso que quer, faça. Viva a vida. Não vamos deixar um boi controlar nossas vidas. Nós temos liberdade. Temos o direito de ser feliz. Eu estarei sempre com você, meu amigo. Babu! Babu! Me desculpa. Desculpa. Você não tinha nada a ver com isso. Desculpa. Babu? Babu. Deus, meu amigo. Eu temia a hora que este dia chegasse. Um boi está insatisfeito. É hora de aumentarmos nossos esforços. Amanhã irei consagrar meu maior tesouro, Naipi, a um boi. Não, Igobe. Este já é o 4º ataque que temos. Chega! Minha doce filha irá trazer a paz que tanto merecemos. Não! A gente faz qualquer coisa, mas não envolva Naipi nisso! Tarobá! Se dói em alguém esta decisão, é em mim! Pai algum deve ver sua filha partir. Oi! Sábio Deus, amanhã consagrarei minha preciosa Naipi para seu contentamento. Por favor, chega de mortes.
Tarobá começa a preparar sua canoa para fugir com o seu grande amor. Às vezes, ele imaginava se conseguiria algum dia ter a coragem de enfrentar um boi. Babu? Tarobá, pare agora antes que você cause algo além do que possa imaginar. Me desculpa, Babu. Babu? Babu? Se me permite, vou buscar Naipi. Oh, não. Naipi. Naipi? Onde está Tarobá? Acontecerá. Boi, não maltrate os dois. O que está acontecendo? Tudo vai ficar bem, meu amor. Tudo vai ficar bem. Tarobá, o rio! Uma catarata se abriu. Não adianta. A correnteza tá muito forte. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ao menos agora, a gente tá junto. Unidos. Eternamente. Eternamente. Eterniza-se o amor. Marca-se o mundo. Permanece o aviso. Naipi foi transformada em uma rocha e Tarobá em uma palmeira.
inclinada sobre a garganta do rio, à beira do abismo. Debaixo dessa palmeira, acha-se a entrada de uma gruta, onde, diz a lenda, um monstro vingativo vigia eternamente os dois apaixonados. E aí, crianças, curtiram o vídeo? Legal, né? Que história interessante. Então, ficou com vontade de conhecer as cataratas do Iguaçu? Pois então, olhem aonde elas estão localizadas. Elas estão localizadas no nosso estado, no Paraná, lá na fronteira com os países da Argentina e do Paraguai. Aqui, uma foto da bela Foz do Iguaçu. Agora, lá no começo da aula, a gente pensou o que eram as lendas e com quais objetivos elas são escritas. Será que você acertou? Lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos. Elas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais. Derivam dos mitos. Em muitos povos, são os livros na memória dos mais sábios. E aí, as expectativas iniciais sobre o que era uma lenda, você atingiu? Vamos conferir? Tinha lá no gráfico que as lendas poderiam ser histórias antigas, certo? Eu acho que sim. Contos de fada? Contos de fada não. Textos científicos? Também não. Opa! Textos narrativos? Sim. Contos assustadores? Podem até ser, não é verdade? Explicam o surgimento das coisas. Isso, né, de acordo com a sabedoria das pessoas, né, e da imaginação das pessoas que viviam nessas épocas e tentavam explicar esses fatos. E sobre o objetivo de escrever uma lenda? Então, relatar uma descoberta científica. A gente viu que não é texto científico, então não é para relatar uma descoberta científica. Fazer referência a costumes, crenças, deuses e nomes indígenas? Ah, isso sim, a gente conseguiu ver isso nas duas lendas que nós lemos. E aqui, relatar crenças repassadas oralmente de geração em geração e preservar histórias fantasiosas criadas pela imaginação humana. Embora as lendas não sejam explicações reais ou científicas, elas fazem parte da nossa cultura, da cultura dos nossos antepassados. Então são textos, são histórias que, além de nos distrair, de deixar a nossa imaginação fluir, eles fazem parte da cultura do nosso país, dos nossos povos e precisam ser valorizados. Agora, vamos fazer algumas questões. Pegue o seu material complementar, as atividades de língua portuguesa, lá, cada um do seu ano, sejam os alunos do 4º e do 5º, e mãos à obra. Vamos estudar e registrar. Quais relações podemos estabelecer entre os textos Lenda de Vila Velha e Lenda das Cataratas do Iguaçu? Observe as alternativas. Letra A. Os dois textos pertencem ao mesmo gênero textual e tratam da mesma lenda? Veja bem. Letra B.
os dois textos pertencem ao mesmo gênero textual e tratam da mesma lenda. Ou melhor, os dois textos não pertencem ao mesmo gênero textual e tratam da mesma lenda. Olha só, aí tem uma pegadinha, vocês precisam prestar muita atenção. Na letra C, os dois textos pertencem ao mesmo gênero textual e tratam de lendas diferentes. Quem é esperto já descobriu. Os dois textos não têm nenhuma relação. Vou dar um tempinho para vocês marcarem a resposta correta. Essa está bem fácil. Vou te dar uma ajudinha. A letra A. Os dois textos pertencem ao mesmo gênero textual e tratam da mesma lenda. Não é da mesma lenda. Uma fala das Cataratas do Iguaçu e a outra fala da Vila Velha. Então, a letra A não está correta. A letra B. Os dois textos não pertencem ao mesmo gênero, mas já no título dizia a lenda da Vila Velha e a lenda das Cataratas. Então, a letra B também não está correta. Agora ficamos entre duas. Então, olha só, a letra D. Os dois textos não têm nenhuma relação. Como não? Se eles são lendas e trazem histórias indígenas, eles têm relação, em muitas relações. Então, a letra D não está correta. Quem marcou a letra C, acertou. Próxima questão. Acompanhe lá na atividade complementar. Com que objetivo as lendas foram criadas? Olha, essa daí a gente já estudou bastante hoje. Você precisa acertar. Primeira alternativa. Preservar a culinária indígena criadas pelos antepassados e que foram sendo transmitidas oralmente de geração em geração. Culinária. Letra B. O objetivo é disseminar os costumes indígenas. Letra C. Ensinar conhecimentos da medicina natural. Esse é o objetivo das lendas? E a letra D. Preservar histórias fantasiosas criadas pela imaginação do homem, pelas suas crenças e que foram sendo repassadas oralmente de geração em geração. Essa está muito fácil, né? Olha só, vamos eliminar as erradas e a letra D é a resposta correta. Vamos para a próxima? Número 4. Sobre as lendas, sobre esse gênero textual que a gente está estudando hoje. Marque V para verdadeiro e F para falso. Lá no teu material complementar também tem essa questão. As duas lendas não são paranaenses? É verdadeiro ou falso? Próxima questão. Tratam da criação de lugares. É verdadeiro ou é falso? São relatos orais passados de geração em geração para transmitir humor? São textos engraçados? Verdadeiro ou falso? Próxima. Ambas têm origem indígenas da mesma tribo. Da mesma tribo? Pense bem. Verdadeiro ou falso? E a outra questão conta a história de um casal de jovens apaixonados que foram castigados pelo romance proibido. É verdadeiro ou é falso? As duas lendas contam a história de um casal apaixonado? Vamos corrigir? A primeira alternativa é falsa. Elas são paranaenses, né? O tema da nossa aula hoje são as lendas paranaenses. Então, a primeira questão está falsa, ou é falsa. A segunda questão tratam da criação de lugares. Sim, verdadeiro.
Uma tratava da criação da Vila Velha e outra das Cataratas do Iguaçu. A terceira questão é falsa. São relatos orais passados de geração em geração para transmitir humor. Não, não é humor. Ambas têm origem indígena da mesma tribo. Não, é falsa, porque são de tribos diferentes. E a última é verdadeira, né? Porque conta a história de um casal de jovens apaixonados que foram castigados pelo romance proibido. Agora, lá no seu material complementar, tem uma questão que você tem que pensar nessas questões e transformar as questões falsas em questões verdadeiras. Vamos ver? A primeira. As duas lendas, dizia que as duas lendas não eram paranaenses. Então, para essa questão ficar verdadeira, é só eu trocar, tirar o não e dizer que as duas lendas são paranaenses. A segunda questão são relatos orais passados de geração em geração para transmitir crenças e não humor como estava. A outra questão, ambas têm origem indígena, mas são de tribos diferentes. A última já estava certa, né? Vamos para a questão número 5. Essa questão acompanhe lá no seu material. Sobre o gênero textual lendas, marque X na alternativa incorreta. Preste bem atenção. Agora nós não vamos marcar a alternativa certa, mas a incorreta. As lendas folclóricas são um conjunto de mitos e personagens que nasceram da imaginação coletiva de um povo como uma verdadeira tradição passada de geração para geração. Essa questão está certa ou está errada? Segunda alternativa. A maioria das lendas brasileiras são de origem indígena, mas receberam influência dos mitos e histórias trazidos pelos portugueses e africanos. A cultura brasileira apresenta diversos personagens em seu folclore. Não são eles a mula sem cabeça, a iara, o saci-pererê, a caipora, o curupira, boto cor-de-rosa, entre outros. Opa, ali faltou um S. E a última questão, as lendas são contadas de boca em boca, de geração em geração. As lendas vão sendo transformadas, mas sem perder uma de suas principais características, a fantasia. E agora, crianças, qual é a alternativa incorreta? Das 4 alternativas, apenas uma delas tem uma informação errada, que não correspondem às características das lendas. Você já descobriu qual é? Vamos ver se você acertou? Olha só, uma palavrinha que deixa a questão incorreta, a palavrinha não. Então, esses personagens são do folclore, né? Então, essa é a questão incorreta. E agora, eu quero propor para vocês uma outra atividade, uma produção de texto. Ou seja, vocês já conheceram várias lendas na escola, em livros, vocês têm um conhecimento bem grande já sobre as lendas do nosso Brasil. E com base nesse conhecimento, mas também perguntando para os seus pais, pesquisando na internet, usando os meios que você tem para adquirir mais conhecimento sobre as lendas, vocês vão escrever uma lenda. É isso mesmo. Pesquise outras lendas paranaenses para servir de inspiração. Converse com seus familiares e olha só, inspire-se. A nossa cidade, ela é cheia de mistérios, cheia de pontos turísticos que vocês podem explorar, deixar a imaginação fluir e inventar belíssimas histórias. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Que tal se você fizesse uma lenda falando sobre a origem da nossa cidade, Ponta Grossa? Nós temos também o operário, o nosso time, o time que representa a nossa cidade.
e já existe uma lenda sobre o fantasma, né? Que tal você recontar essa história em forma de texto? Talvez, se você quiser fazer alguma coisa mais atual, de repente você pode inventar, né, um objeto, inventar alguma coisa que surgiu e contar, explicar esse surgimento através de uma lenda. Que tal explicar a origem dos celulares? Será que você tem imaginação para escrever uma lenda assim? Mas enfim, são apenas exemplos. Use a sua imaginação, tá? Para escrever o texto, eu vou dar mais algumas dicas. Primeiro de tudo, vocês vão definir o tema. Definindo o tema, sobre o que vocês vão escrever a lenda, vocês vão escrever o título. Depois, o primeiro parágrafo, vocês vão fazer a introdução. É nesse parágrafo que você precisa explicar o contexto, onde a história começa, por que ela começa ali, qual foi o fato que gerou essa história, quem são os personagens. Preste muita atenção, é na introdução que você provoca o leitor. Se você fizer uma boa introdução, o leitor não vai querer parar de ler o seu texto até o final. Os demais parágrafos, você precisa desenvolver o texto, desenvolver a escrita. É nesses parágrafos que você vai explicar cada fato detalhadamente para que o leitor entenda a sua história. Aí, você vai fazer o último parágrafo. No último parágrafo, você faz um fechamento da sua história. Ou seja, faz um final e explica, né, se aquele fato, se aquela lenda ensinou alguma coisa, trouxe algum conhecimento, trouxe alguma criação, enfim, use a sua criatividade. Concluindo, as lendas folclóricas, mais uma vez, elas representam o conjunto de histórias e contos narrados pelo povo, que são transmitidas de geração em geração por meio da oralidade. Elas misturam fatos reais e históricos com acontecimentos que são frutos da fantasia. As lendas procuram dar explicações a acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Além da produção de texto, tem mais uma tarefa no material complementar. E essa tarefa está relacionada com as lendas que a gente conheceu hoje. Faça suas tarefas, capriche, principalmente no texto. E se você fizer uma lenda bem criativa, se o teu texto ficar bem legal, tire uma foto e mande para a gente. Na próxima aula, nós vamos revisar um texto. Vamos escolher o texto de uma das crianças que nos enviarem para fazer a revisão. Mas para a próxima aula, o material essencial é que você tenha em mãos a tua produção textual, a lenda que você vai criar, ok? Até a próxima aula. Fiquem bem, se cuidem. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olá também a vocês, né, nossos alunos aí da Educação de Jovens e Adultos aqui da nossa cidade. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Anali. E antes da gente ir para a nossa aula propriamente dita, a gente vai corrigir a tarefa. Vamos lá! Então, a professora tinha deixado a última aula para vocês, né? Essas representações das frações de um círculo, e ali embaixo nós tínhamos que completar a tabela tanto da fração da parte pintada como da fração da parte sem pintar. Então tá ali, ó, né, a fração do C, D, E, F, G, H, né, de todas as representações estão ali, ó. Por exemplo, a do C, né? A do C é 1/4 pintada e para completar o inteiro 3/4 sem pintar. A letra D, 1/5 pintada, 4/5 sem pintar. A letra E, 1/6 pintada, 5/6 sem pintar. A F, 1/7 pintada, 6/7 sem pintar. A G, 1/8 pintado, 7/8 sem pintar. E a H, que é a última, 1/9 pintado, 8/9 sem pintar.
Então tá aí, né? A nossa tarefa corrigida, né? Vocês se erraram, apaga, arruma, sem problema nenhum, né? Importante a gente fazer e se esforçar para aprender. Não é isso que a professora sempre fala aqui? Então aí está o recado. Meus amores, e hoje? O que a gente vai ver na aula de hoje? Vamos para o nosso objetivo? O objetivo da aula de hoje, então, é trabalhar com temperatura, né? Reconhecer o grau Celsius como unidade de temperatura para ler temperatura em termômetros analógicos. Isso mesmo, nós vamos trabalhar hoje com a ideia de temperatura, de medida de temperatura, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho com essa ideia, olhando para a matemática, porque a temperatura é também, né, um objeto de conhecimento das ciências naturais. E nós vamos hoje estar olhando para a medida, né? Para esse número, quanto que é aquela temperatura de uma pessoa quando ela está com febre, né? Então a gente vai olhar esses números hoje e a gente vai aprender a ler um termômetro analógico. Por que é analógico, professora? Porque no digital a gente já tem na telinha dele o valor da temperatura, ele já nos dá 36,6, 37,5, então ali ele já nos mostra direto. Agora o analógico a gente tem que olhar, tem que verificar, tem que contar, então é isso que nós vamos aprender na aula de hoje, ok? Então fica aí ligadinho comigo que nós vamos hoje para a aprendizagem das medidas de temperatura, dada pela unidade isso mesmo, do grau Celsius. Muito bem. Bem, mas para a gente iniciar a nossa aula, a professora trouxe uma imagem. Eu quero que vocês fiquem observando bem essa imagem que vai aparecer aí para vocês. Vamos lá? Você já viu essa imagem acontecendo em algum lugar nos dias de hoje? Presta bem atenção. Olha aí essa imagem, vê se você já notou, já viu em alguma situação dos teus dias de hoje essa imagem em algum lugar. Já? Onde você viu? Muito bem, nos lugares públicos, né, onde a gente precisa entrar, onde tem grande movimentação de pessoas. É isso mesmo. Então vejam, quando a gente hoje, né, nos nossos dias de hoje, devido a esse problema, né, que nós estamos enfrentando aí com o coronavírus, nos lugares onde tem grande circulação de pessoas, eles, antes da gente entrar, a gente tem a aferição da nossa temperatura. Isso mesmo, eles vão conferir como está a nossa temperatura, ou seja, qual é a temperatura do nosso corpo, para que a gente possa entrar, né, nesse lugar. Se a nossa temperatura estiver um pouquinho mais elevada do que o normal, isso significa que a gente está com febre. Aí é dado, né, tomadas providências em relação a essa nossa temperatura. Por exemplo, a gente vai para o médico, né? Vai ser chamado, né, o médico para nos averiguar. Muito bem, crianças. Então, quando quando medem a temperatura da gente, vocês viram aí na imagem que foi um termômetro diferente daquele que a gente normalmente, né, era acostumado a ver. Nós temos vários tipos de termômetro, nós vamos ver na aula de hoje também alguns termômetros. Mas, dentro dessa situação ainda da imagem que nós trouxemos para vocês, tem uma situaçãozinha, problema que a professora trouxe para a gente fazer um pouquinho de raciocínio, a gente vai pensar um pouquinho em relação a isso, tá bom? Então vamos lá com a professora acompanhar? Então ali está uma situação, ó. Lucas precisava comprar alguns ingredientes para sua mãe fazer um bolo. Para isso, ele foi até o supermercado do seu bairro. Ao chegar na porta, ele foi submetido à aferição de sua temperatura, ou seja, foi conferida a temperatura do corpo do Lucas. No visor daquele termômetro, né, que foi utilizado, apareceu um número que revelou que Lucas estava com febre alta. Qual pode ter sido o número que apareceu no termômetro, aquele que o termômetro registrou? Bem, essa é uma pergunta que a professora trouxe para a gente responder na aula de hoje, né? Qual será a temperatura dada como febre alta? Quando a gente está com febre alta, qual será a temperatura que é essa? A gente vai observar hoje e vamos responder depois essa pergunta. Mas, professora, temperatura tem alguma coisa a ver com calor? O calor e a temperatura são a mesma coisa? O que você acha? Será? Então hoje a professora trouxe um pequeno vídeo, um pedacinho de um vídeo aí para a gente entender essa questão do calor com a temperatura,
Então, daqui a pouquinho vai aparecer para você o vídeo aí na telinha. Eu quero que você preste bastante atenção, porque é um vídeo bem curtinho. É só para a gente fazer uma referência à diferença que existe entre essas duas grandezas, ok? Vamos conferir comigo? Então, vamos lá. Hoje vamos falar da temperatura e do calor. Apesar de às vezes parecerem sinônimos, na verdade são coisas diferentes, mas estão relacionadas. O calor é energia que se transmite de um corpo para outro, e ao fazer isso, pode elevar ou diminuir a temperatura de um corpo. Vamos pensar no que acontece quando se coloca uma panela com água no fogo. O que se transmite do fogo para a água não é a temperatura, e sim o calor, e este calor faz que se eleve a temperatura da água. Podemos comprovar isto colocando um termômetro dentro da água. Então, viram que a diferença entre calor e temperatura? O calor é essa energia que se passa, né, de corpo a corpo. E a temperatura é a medida de quanto está aqui dentro vibrando todas as nossas moléculas. É isso mesmo, na aula de ciências, quando vocês forem aprender sobre temperatura, vocês vão ver bem certinho a diferença, né, do que significa isso. Mas por hora aqui na nossa aula de matemática, basta a gente saber isso, que o calor é a transferência de energia e a temperatura é a medida de quanto o nosso corpo está quente, né? Então é isso que a gente vai estar observando hoje. E nós vamos estar fazendo a leitura deste número que representa a medida da temperatura, ok? Bem, então você já soube, né? A gente já fez aqui uma referência bem pequenininha do que a diferença do calor para a temperatura, ok? Deu para entender? Beleza. Agora, para a gente aferir, né, ou para a gente fazer a medida da temperatura de um corpo, né, pode ser de um corpo humano, né, pode ser do corpo de um animal também, porque os veterinários também fazem assim a verificação da temperatura do corpo de alguns bichinhos quando eles estão lá no consultório deles. Muito bem. Mas a gente não tira a temperatura só do corpo, a gente tira a temperatura do ambiente onde a gente vive, né? A gente pode tirar a temperatura de uma água, quando a mamãe, por exemplo, vai dar banho no bebê, pode-se pôr um termômetro específico dentro da água para ver se a temperatura está acessível para dar banho. A gente pode medir, por exemplo, a temperatura de um pedaço de carne, por exemplo, que está lá no açougue, né? Tem um refrigerador que marca a temperatura onde deixa todas aquelas carnes, né, resfriadas. Então, a gente tem vários tipos de termômetros. E hoje a professora trouxe alguns em forma de desenho para a gente verificar e conhecer, tá bom? Então, vamos ver aí com a professora. Então, observem aí. Nós temos aí 5 termômetros. Vocês estão observando os 5 termômetros que estão aí? Então, esses 5 termômetros, cada um deles serve para alguma coisa diferente, né? Então, nós temos termômetros aí digitais e analógicos. O primeiro e o segundo são digitais, né? O primeiro é para a aferição de temperatura de objetos de massa, né? Alguns tipos de massa, inclusive a própria carne. O segundo termômetro, ele é um termômetro para medir a temperatura do corpo, né? A gente coloca esse termômetro geralmente nas axilas, né? E ali é verificada a temperatura. O último termômetro também é para verificar a temperatura do corpo, só que ele é aquele termômetro digital e infravermelho, porque ele pega a distância, não precisa encostar na pele da pessoa, né? Para aferir a temperatura, ou seja, para verificar a temperatura, tá bom? Então esse é o que a gente usa aí de vez em quando vocês veem em alguns supermercados ou até mesmo nos shoppings, né? Quando a gente vai entrar, eles verificam a temperatura da gente usando esses tipos de termômetros. Os dois ali do meio são analógicos. Por quê? Porque eles dependem, né, de um líquido, que esse líquido, quando ele sofre uma alteração de temperatura, ele sobe por um tubo, né, dentro daquela estrutura ali, né? E cada pedacinho daqueles risquinhos que vocês estão vendo tem um valor, né, um número que vale dependendo da unidade que é usada para medir a temperatura, aqueles risquinhos vão representar então essas unidades. Alguns, né, por exemplo, aquele que está aparecendo ali para vocês, ao lado do termômetro digital que a gente usa aí nos supermercados, é um termômetro de ambiente, onde a gente coloca assim, geralmente na parede, né, a gente verifica
a temperatura daquele ambiente onde está colocado o termômetro. E o que está do lado dele é um termômetro também de temperatura de corpo, né? Só que ele é analógico. Ele é muito usado antigamente, né? No tempo ainda dos nossos papais aí, dos nossos vovós, ele era muito usado. Hoje a gente já usa mais os analógicos, desculpe, os digitais, não os analógicos. Os analógicos eram usados antigamente. Hoje já são mais os digitais. Mas os analógicos também existem, né? E eles que nos vão ajudar a entender essas questões aí da temperatura, da medida, né? Da leitura. Por isso que a professora trouxe hoje para a gente estudar eles aqui. Ok? Então, veja, nós tivemos aí alguns termômetros. Esses termômetros que a professora trouxe para vocês, cada um serve para um ambiente, serve para algum objeto, né? Eles são diferentes, usados em diferentes situações. Então, a professora trouxe agora um breve exercício aí para a gente reconhecer o tipo de termômetro no ambiente ou no objeto que ele é usado. Vamos ver? Então, aí nós temos 4 situações, né? Um ambiente de uma sala, a água de uma banheira, ali um ambiente externo, né? Um pedaço ali de um ambiente de campo, e uma criança, né? Ou uma pessoa deitada na cama, provavelmente doente, né? Febril. Veja, nós temos 4 termômetros ali em cima. Qual termômetro cabe para qual situação? Bem, você já tem aí o conhecimento de alguns que a professora já falou para vocês, né? Então, vamos ver se vocês vão acertar aí. Vamos ver, o primeiro. O primeiro é um termômetro digital que serve para... Qual que vocês acham que é a situação que vai ser ligada a esse termômetro? Vamos ver se você acertou? Isso, ó, a temperatura, né, do corpo de uma pessoa, que vai fazer a verificação dessa temperatura. E o segundo termômetro, esse aí que é um termômetro analógico, ele tem ali um tubo, né, no meio, ali bem no centro, onde aquele líquido vermelho ele sobe quando esquenta, tá? E quando esfria, ele desce. É um termômetro analógico. Ele é colocado geralmente aonde para medir qual temperatura? O que vocês acham? Escolham lá aqueles 3 que restaram. É a sala? É na água ou é no ambiente externo? Vamos ver se você acertou? Isso lá, é no ambiente interno, né? Numa sala, numa cozinha, ou seja, num cômodo, geralmente da nossa casa, aquele termômetro lá registra a temperatura. E aqueles outros 2 que ficaram faltando? Um deles, né, vai ser para registrar a temperatura do ambiente, o outro para a temperatura da água. Qual será que é de qual ali? Já tem uma referência ali que vocês podem estar relacionando. Veja o último termômetro, ele parece o quê? Parece um peixe, né? Muito bem. E se parece um peixe, ele vai registrar a medida da onde será? Da banheira. E o outro é o da situação, isso ali, ó, do ambiente externo. Então, aí estão, né, as 4 situações com os 4 tipos de termômetros registrando cada uma delas. Muito bem, então vocês viram, né, essas situações que apareceram, os termômetros sendo usados em cada uma delas. E agora a gente vai focar, a gente vai puxar o nosso olhar agora para o termômetro da temperatura corporal, tá? A professora trouxe ainda mais uma imagem aí para vocês verificarem. Então, nós temos aí, ó, 2 tipos de termômetro. O de cima, analógico, o de baixo, o digital. E em cima, esse é o termômetro analógico que está na parte de cima, ele está marcando uma temperatura. Olhem bem ali os risquinhos que ele está mostrando, né? Ele está mostrando ali alguns risquinhos e depois do número 36 ele parou numa certa altura. Estão vendo ali onde ele parou? Depois do 36, aonde é que ele está? Contem lá os risquinhos que aparecem depois do 36. Conseguiram? Que número que está ali, então, nos risquinhos depois do 36? Isso, é 6 risquinhos. Por isso que embaixo o termômetro digital está mostrando 36,6. Esse ponto que está aí no digital, ele significa vírgula, tá? Então, são 36 graus, 6.
Tá? Então esse daí é o registro daquele termômetro que dá de cima. Os dois estão marcando exatamente a mesma temperatura, tá? Tanto no analógico quanto no digital. Então agora a professora trouxe aqui na nossa mesa um desenho, né, uma imagem ampliada desse termômetro que apareceu aí na TV para vocês, do analógico, para a gente observar bem de pertinho esses risquinhos que eu falei para vocês, tá bom? Então vamos olhar aqui, ó. A professora trouxe aqui, ó, um termômetro um pouquinho maior, né? Ele está ampliado, é uma imagem ampliada. Aqui eu coloquei dentro do bulbo dele, dentro desse risquinho, um canudo vermelho para a gente mexer com ele, tá? Ele vai subir e vai descer, daqui a pouquinho vocês vão ver. Então verifique aqui, ó. Quando a professora colocou lá 36, para contar depois quantos risquinhos, vejam lá, eu vou subindo devagarinho aqui para vocês verem, ó. Subi um risquinho, ó, aí eu vou subir mais um risquinho, tá vendo que o meu canudo está andando? Ó, mais um risquinho, mais um, mais um, mais um, mais outro, mais outro. Vamos parar por aqui, ó. Veja, como que a professora vai ler? A gente vai ler o número que era inteiro antes. Quem que estava inteiro antes? O 36, ó, 36. Agora a gente vai contar quantos risquinhos que são os décimos, né? Décimos dos graus. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele parou no 8. Significa o quê? Como que a gente faz a leitura? 36, que é o inteiro, né, que tá aqui, ó, esse aqui é o inteiro, né, e depois do inteiro andou 8 risquinhos, então ele andou mais 0,8. Então, nesse caso, eu tenho a temperatura registrada em 36,8, né? Então, olha, a professora vai tirar agora o dedo aqui da frente para mostrar o registro do termômetro como um todo. Então lá, ele parou exatamente no, aqui ó, tá vendo? Ele tá se mexendo ali para vocês verem, no 8. Se eu for mais para frente, ele vai para onde? Pro 9, isso, 0,9, 36,09. Se ele for mais um, ele vai pro 37. Se ele andar mais um risquinho, vai pro 37,1. Mais um, 37,2. Mais um, 37,3, mais um, 37,4, mais um, 37,5. E assim a gente vai lendo a temperatura do corpo quando este registro, né, nesse número que vai aparecendo ao final aqui, ó, do nosso indicador, né, no caso aqui no nosso é um canudinho, mas lá no termômetro de verdade ele é um líquido, né? Ele é um líquido mercúrio, chamado de mercúrio. Então aqui nós temos, ó, agora 37,6, porque eu parei aqui, ó, um depois do 5. Um depois do 5 é o 6, então 37,6 é a temperatura deste termômetro aqui, registrado por esse termômetro, né? Ok? Muito bem, então vejam, essa é a leitura que a gente faz do termômetro quando a gente vai averiguar a temperatura do corpo, né, do nosso corpo principalmente, né, ou quando a mamãe vai verificar a temperatura do nosso corpo. Esse termômetro que a professora mostrou é o analógico, a gente vai aprender a ler, né, a temperatura nesse termômetro, porque naquele outro, no visor, ele já está lá, marcado, né, 37,6, 38,5, então ele já te dá o número. E nesse aqui a gente faz a leitura olhando, observando os risquinhos. Então cada risquinho desse vale 0,1, né? Então quando a gente está no 36, 36 é o inteiro. Daí o próximo risquinho é 36,1. Por que não é o 0,1, professora? Você acabou de falar que é 0,1. É porque agora o inteiro é 36. Se fosse lá na temperatura 0, aí seria 0,1, mas como eu estou na temperatura 36, depois do 36 é o 36,1. Então esse é o registro, né, da temperatura daquele. E como é que a gente escreve esse número, professora? Então no caso ali, a professora parou no 37,6. Então a professora vai escrever aqui, ó. 37,6. É assim que a gente registra
o número da temperatura. Essa bolinha de cima é só uma bolinha mesmo, viu? Não tem pontinho, não tem risquinho embaixo. É apenas o símbolo do grau, né? O símbolo do grau a gente usa uma bolinha assim bem pequenininha na altura, né? Aqui da direita superior do número, ok? Então vocês estão observando essa bolinha aqui na direita superior aqui do número que foi registrado. Por que não tem risquinho, professor, e não tem pinguinho embaixo desse, como eu falei, porque ele é o símbolo do grau. Se eu colocar um risquinho, um pinguinho embaixo, ele deixa de ser o registro do grau, ele vai ser a representação dos números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, 36º, né? E nesse caso a gente não quer registro de números, né, ordinais. Nós estamos falando de graus e o graus, o símbolo é aquela bolinha, ok? Então fica aí para vocês o registro desse número. E agora, para a gente exercitar, a professora trouxe um jogo. Um jogo, né? Um jogo para a gente fazer aí a nossa fixação dessa leitura do termômetro, né? A leitura da temperatura do corpo de alguém em relação à nossa medida que a gente usou o instrumento do termômetro. Só que a professora trouxe aqui, né, nossos coleguinhas, a Ive e o nosso amigo Edu, e eles vão nos ajudar a desenvolver aqui a nossa brincadeira, né, o nosso jogo. E esse jogo a professora inventou para a nossa aula, mas para a gente jogar, vocês vão ter que conhecer as regras, né, ou pelo menos conhecer como é que se desenvolve. Então vamos ver aí na nossa telinha? Então o nome do jogo é Sobe e Desce na Temperatura. Então vamos ver lá, nós temos 2 jogadores, cada um com seus termômetros. Cada um coloca seu marcador na temperatura 36 graus e depois joga o dado na temperatura, né, e o dado da temperatura e o dado numérico. O dado da temperatura vai registrar 2 coisas. Se sair gelo, significa que ele deve descer, ou seja, descer a sua temperatura. Se sair fogo, significa que tem que subir, né, na escala do termômetro a temperatura dele. O dado numérico vai dizer quanto que ele deve subir ou quanto que ele deve descer. Quando a temperatura baixar de 35 ou subir acima de 37,5, cada um dos jogadores, né, ele pode pedir consulta médica. Isso mesmo, consulta médica. E vai lá no doutor Saúde, no consultório do doutor Saúde, pedir essa consulta médica para poder receber o seu remédio, a sua receita. Quando o médico, né, der o remédio, né, para essa situação, ele vai pegar, vai tomar o remédio e atrás da figura do remédio vai estar escrito o que tem que fazer, a orientação. Então ele vai pegar e vai tomar o remédio e vai cumprir essa orientação. Depois, né, ele vai, depois de cumprir essa orientação, ele vai então mexer com com os seus marcadores. O objetivo do jogo é chegar ao final do jogo dentro da faixa de temperatura normal, que é entre 36 e 37,5. Quem cumprir este objetivo ganha o jogo. Se tiver empate no final do jogo, significa que a gente vai ter que desempatar. Como que a gente vai desempatar? A gente vai desempatar jogando mais uma vez, mais uma única vez. E aí aquele que descer ou que subir, mas que ficar mais próximo da faixa da temperatura normal é que vai vencer o jogo. Então tá aí a regra escrita, mas a gente só vai poder aprender mexendo, jogando, né, brincando. Então a professora está aqui, ó. A professora trouxe aqui um tabuleiro grande, né? Ele ficou grande para vocês poderem visualizar um pouco melhor aí na TV de vocês. E em cima dele a professora está colocando canudinhos, né? Esses canudos aqui que a professora improvisou para simbolizar esse líquido vermelho subindo, tá? Esse canudo vai ficar numa certa marcação, daqui a pouquinho vocês vão ver. Aqui estão os dados, né, numéricos, que a gente pode usar um ou outro, né? A professora colocou 2 porque tem um que vai também até o 10, né? Números maiores aqui, ó. E um que vai até o 6, que é o normal, né? O dado mais simples. E esse vai até um pouquinho mais que o 6, vai chegar no 10. Aqui estão as cartinhas dos remédios, né? Vocês vão observar aqui, ó, as cartinhas dos remédios, tem até injeção, né?
em falar em remédio, essa semana vocês vão ter a aula de ciências e na aula de ciências vocês vão aprender sobre remédios, né? Então não perca a aula de ciências da natureza dessa semana que vocês vão falar com a professora de ciências, vai ensinar para vocês coisas sobre os remédios. E aqui está o receituário, né? Que é onde a gente vai encontrar o que o médico nos orientou. Então aqui estão as indicações das febres ou, né, da temperatura normal. E aqui do ladinho é o que ele vai ter que fazer, o que o médico orientou para que ele fizesse. Então vai aparecer aí na tela para vocês agora essa cartinha mais ampliada para vocês poderem ler o que vai aparecer. Vai aparecer para vocês daqui a pouquinho. Vamos lá? Olhem aí então, a cartinha da receita é isso aí, ó. Tem as temperaturas marcadas ali, né, entre um intervalo, um certo intervalo. E ali do lado, o que ela é? Se ela é hipotermia, ou seja, quando você está com o corpo muito frio, muito gelado, você tem que se esquentar, você tem que se agasalhar, né? Então, quando o corpo fica hipotérmico, é quando ele tem menos que 35 graus. A normalidade, né, é entre 36, 37,5, é considerado aí dentro da normalidade de temperatura. De 37, ali embaixo está 37,5, né, que é a normalidade. Daí em cima já pula para o 37,8. Mas professora, e o 37,6, o 37,7? A gente vai considerar junto com febre, tá? Porque é um subfebril, ou seja, é uma febre bem baixinha ainda, mas ele é febre. Então a gente vai considerar como febre também. De 37,6, então, até o 39,5 vai ser considerada febre. Depois sobe para febre alta, acima de 39,5 ou 39,5 já é uma febre alta, até mais ou menos 41 graus. E acima de 41 graus é hipertermia, significa o quê? Que é uma febre exagerada, ou seja, o corpo está muito quente, né? Existem muitas vibrações dentro das moléculas do nosso corpo, então isso significa que o corpo está reagindo a alguma espécie de infecção, tá bom? E ali estão as orientações do médico, né? E aqui estão os nossos dados. A gente vai jogar aqui poucas vezes, a gente não vai conseguir jogar muito, é só mais ou menos para vocês verem como que funciona essa leitura, tá bom? Então vamos lá, aqui está a carta do consultório do doutor Saúde, né, que vai estar aqui na mesa da professora, junto com as cartinhas do receituário que ele vai nos dar, né? E a gente vai começar, então, jogando. Vamos lá? Vamos começar, então, com as moças, né, com as meninas. Vamos deixar a marcação sempre no 36, porque foi essa orientação que foi dada lá na instrução. Sempre a primeira marcação começa no 36. Vamos jogar o dado, pode ser o dado numérico ou o dado de temperatura? Pode. Veja, a temperatura tem tanto fogo quanto gelo, né? E os números são números normais, tá bom? Então, se sair gelo, desce. Se sair fogo, sobe, ok? Então, vamos lá, vamos jogar primeiro esse aqui. O que saiu? Fogo, vai subir. Então, a temperatura da Ive vai subir. Quanto que vai subir? Quanto? Opa! 2, vai subir 2. Então, nós vamos subir 2 o quê, professoras? 2 risquinhos, que são os décimos dos graus. Então, aqui, ó, 2 risquinhos. Subir 2, ok? Agora é a vez do Edu. Então, vamos jogar lá o dado da temperatura do Edu. Quanto? Fogo, né? Vai subir, quer dizer, vai subir, né? Fogo vai subir. Vamos ver quanto? Vamos jogar esse dado aqui. 2 também. Nossa, tá viciado o dadinho aqui. Vamos lá. 1, 2. Isso. Agora, vamos de novo para a Ive. Dado da temperatura, tá subindo também, ó, é fogo. Agora vamos pegar o outro dado, que é um pouquinho maior, tem números maiores, ó, vamos lá? Quanto que vai subir? 10. Então vamos contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual é a temperatura da Ive agora? Vocês conseguem fazer a leitura? Ela passou, ó, 37, que é o inteiro. Ó, 37. E ela passou 2 risquinhos, ó. Então, ela está no 37,2. Isso, esse é o registro da temperatura da Ive agora. Vamos para o Edu.
Qual que foi a temperatura? Agora vai ser o quê? O Edu vai descer a temperatura dele. Isso, vamos ver quanto que o Edu vai descer. Quanto? 3. Muito bem, então ele vai descer 3. Agora o Edu vai descer. 1, 2, 3. Ó, vou de novo, ele estava aqui, ó. 1, 2, 3. Ó, tá aqui agora, no último risquinho antes de chegar no 36. Qual é a temperatura dele? Olha aqui, está marcando aqui mais abaixo, né, ó, 35. Agora vamos contar. Se está no 35, aqui é meio, né? Sempre vai ser 0,5 porque é metade. Então, 0,6, 7, 8, 9. Então, 35,9 é a temperatura do Edu. Muito bem. Vamos mais uma vez agora para a Ive? A Ive vai o quê? Abaixar a temperatura dela. Enquanto? Vamos jogar o dado em 3. Então, vamos diminuir a temperatura da Ive em 3. Então, nós estamos no 37,2. Vamos descer 1, 2, 3. Ela parou aqui, ó, nessa temperatura no último risquinho. Então, 36,9, né? Porque se eu contar daqui até aqui, eu tenho 9 risquinhos. Então, é a temperatura da Ive. Vamos mais uma vez agora para o Edu. O Edu vai subir a temperatura dele. Enquanto? Vamos ver? Em 8. Muito bem, 8. Vamos subir a temperatura do Edu em 8. Então, vamos lá. Nós estamos aqui no risquinho do 35,9, né? 8 agora, vamos subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual é a temperatura agora do Edu nesse momento? 36. E ele parou aqui, ó. Vamos ver quanto que tem até aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 36,7. Isso mesmo. Agora vamos para mais uma vez só da Ive e do Edu. Daí a gente termina a nossa rodada por aqui, tá bom? Alguém passou de 37,5? Ainda não. Se passar, o que acontece? A gente vai usar o recurso do médico. Por enquanto, ninguém passou de 37,5. Mas vamos ver agora se alguém vai passar. Vamos jogar o dado da temperatura. Temperatura sobe. Sobe quanto? Sobe da Ive, 8. Vamos lá, vamos subir. Então, 1, tá aqui, ó. 1, 2, 1 aqui, né? Vai subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Opa, a Ive passou do 37,5. Ela passou para o 37,7. Ela precisa de médico. Então, agora vamos para o Doutor Saúde. O Doutor Saúde vai dar a receita para ela. A receita dela é essa receitinha aqui. Vamos ver o que precisa do 37,7 dela? 37,7 é febre. Acabou de tomar o remédio em gotas. Siga as instruções. Então, remédio em gota, vamos pegar o remédio em gota, que é esse aqui, né? O remédio em gotas. E a gente vai ler aqui atrás agora as instruções. Olha lá. Está se recuperando. A febre está cedendo. Volte 0,5 graus na escala do termômetro. Então, vamos lá. 0,5 são 5 casinhas dessa aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ela parou aonde? No 37,2. Então, beleza. Agora vamos para o Edu. Vamos jogar o dado da temperatura. Isso, vai subir. Vai subir quanto? Vamos pegar o dado agora, jogar. Vai subir 8 também. Vamos lá. Estamos aqui no Edu, 36,7. Vai subir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá. Ficou aonde? No 37,5. E agora, professora? 37,5 ainda está dentro da normalidade, né? Então, não vai mexer com o médico.
Tá, a gente vai poder jogar bastante vezes, mas o nosso tempo aqui não nos permite. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai ver quem que chegou mais perto da faixa da normalidade. Bem, os dois estão dentro da normalidade, ó. 37,5 para o Edu, 37,2 para a Ive. Só que o que acontece? O Edu, ele está com uma temperatura um pouco mais alta que da Ive. Então, significa que o Edu, ele está com um pouquinho mais de febre. E a Ive, não, né? Assim, não tem de febre, mas temperatura um pouquinho maior. Já a Ive, não. Então, o que vai acontecer? A Ive vai ficar, nesse momento agora, com a vencedora do jogo, né? Então, a brincadeira, que é a nossa brincadeira, nosso jogo da temperatura, a Ive vai ficar porque o empate aconteceu, mas como a gente podíamos jogar mais uma vez para desempatar? Podíamos, porque eles estão os dois no intervalo, mas o nosso tempo não vai nos permitir. Então, desse modo, a professora vai dizer que a Ive é a que vai receber, né, o crédito do jogo aqui, porque ela venceu, porque está com menos temperatura. Ok? Então, tá bom. Então, só para a gente finalizar a nossa ideia do jogo, vamos problematizar algumas jogadas? Rapidinho, vamos lá? Então, o jogo, nós temos aí duas situações problemas. Aí a gente vai resolver e depois a gente vai pular lá para o nosso objetivo para a gente terminar a aula. Mas vamos olhar aqui primeiro. No jogo, a Ive ficou com a sua temperatura em 37,6. Ela teve que pedir consulta médica e viu que na carta dizia: está se recuperando, a febre está excedendo. Volte 0,2 na escala do termômetro. Agora, qual é a nova temperatura da Ive? Ó, ela estava com 37,6, desceu 2 risquinhos. Então, diminuindo 0,2 lá do 37,6, vai parar aonde? Ah, muito bem, 37,4, porque eu tirei 2 décimos lá dos 37,6. E o Edu, né, no jogo, está com 40 de temperatura. E na carta da receita diz assim: o médico acertou no remédio. A sua febre está cedendo. Volte 2 graus na escala do termômetro. Qual será a sua nova temperatura? Bem, agora não é mais décimos. Tá vendo ali que o 2 é inteiros? Se o 2 é inteiro, significa que eu vou ter que tirar do 40. Muito bem. Então, 40 graus menos 2 graus dá quanto? Vamos ver? Isso aí, 38 graus. Então, vocês viram? A gente conseguiu aqui mexer na brincadeira, aqui no jogo da temperatura sobe e desce. E conseguimos fazer a leitura das temperaturas pelo termômetro, né? Tanto na brincadeira como no termômetro que a professora trouxe aqui para vocês. E tudo isso que a gente fez foi para quê? Para a gente atingir o nosso objetivo. Mas antes da gente ir para o objetivo, a professora só quer comentar uma coisa com vocês. A temperatura, como vocês viram no início da aula, a gente não tira só do corpo, né? A gente tira do ambiente, de alguns objetos. Então, por exemplo, quando a gente está com um tempo muito quente, o calor, né? Lembra que o calor é a transferência de energia? Então, a gente está recebendo essa energia do calor do sol. Tem pessoas que, quando ficam bastante tempo, né, exposto ao sol, a temperatura do corpo vai se elevar. E se essa temperatura se elevar muito e não abaixar quando ficar numa situação de sombra ou quando tomar um banho, por exemplo, significa que a pessoa ficou com febre. A febre, né? A gente faz assim uma brincadeira de febre do sol. Por quê? Porque o sol esquentou tanto a pessoa que ela ficou assim muito quente, elevou a temperatura do corpo e ela vai precisar, né, tomar o medicamento ou, no caso, ir procurar um médico para que esse médico te dê o medicamento para você tomar e abaixar, né, a febre que naquele momento estava registrada no termômetro, ok? Então agora vamos ver se a gente conseguiu atingir o objetivo? Acho que sim, né? Reconhecer o grau Celsius como unidade de temperatura para ler temperaturas em termômetros analógicos. Então, foi isso que a gente fez. A gente observou as leituras do termômetro, reconhecendo o grau Celsius como a unidade de temperatura. Não é isso? Então, a gente conseguiu finalizar a nossa aula de hoje muito bem. Mas antes de ir embora, eu trouxe a tarefa. A tarefa está aí, ó. Nós temos 6 situações de temperatura de ambiente, né? Dada em algumas cidades aí do nosso Brasil. Vocês vão olhar a temperatura que está registrada naquelas
naqueles quadrinhos, vão lá no termômetro dizer qual é a cidade que está localizada naquela setinha que está lá. Você vai ter que reconhecer qual é a cidade pelo número da temperatura que está registrada e depois ali embaixo colocar a temperatura da mais baixa para mais alta, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer na tarefa. Então fica aí, né, para você treinar um pouquinho mais, conseguir fazer a leitura aí, né, das temperaturas no termômetro também, analógico, só que agora a temperatura da tarefa é em relação ao ambiente, mas é a mesma coisa, a situação é igual na leitura, e fica aí para vocês treinarem, ok? Pois então, meus amores, a gente chegou agora no final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado e principalmente aprendido, isso mesmo. Então fiquem com um beijinho da professora e até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, alunos e alunas do 4º e 5º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Evelyn Werneck e estou aqui para mais uma aula de Ciências Humanas. Vamos começar a aula de hoje pela leitura do nosso objetivo. Podem realizar a leitura junto comigo. Objetivo da aula: descrever e discutir o processo de produção, transformação de matérias-primas, circulação e consumo de diferentes produtos. Ou seja, o tema da nossa aula de hoje será as atividades econômicas no estado do Paraná. E para iniciar a aula de hoje, eu convido vocês a observarem os produtos que nós temos aqui na nossa bancada. Nós iremos fazer o processo inverso. Primeiro observaremos os produtos para depois chegarmos ao setor de atividade econômica que realiza a produção deles, combinado? Então eu vou começar aqui apresentando os produtos que nós temos, tá? Vamos começar, pode ser por este aqui. Olhem, esse daqui, talvez pela embalagem vocês consigam reconhecer, ele é branco e ele é um derivado do leite. A gente costuma comer ele no pão, no café da manhã, com algum biscoito, torrada. Esse daqui é o requeijão. Vamos nomeá-lo para não esquecer. Bem ao lado aqui do requeijão, nós temos, né, a matéria-prima com a qual se faz o requeijão. Qual será? O leite, né? Então, vamos nomear o leite. Aqui ao lado do leite, nós vamos ter, vocês, ó, pena que vocês não conseguem sentir o cheirinho, uma delícia. O que será que combina com o leite logo pela manhã? Quem aí lembrou do café? Aqui ao lado do café, olha só esse produto aqui, esse alimento. Ele é bom no pão, no bolo, dá para fazer biscoito com ele também. Olha, conseguem identificar o que é? Este daqui é o mel. Joia! Aqui nós vamos ter um grão, certo? Olha lá, um grão amarelinho, dá para fazer pipoca com ele. Que grão será que é esse aqui? Conseguem ver? É o milho, né? Esse outro grãozinho aqui, olha só, ele é bem redondinho. Olha, parece umas bolinhas, né? Umas esferas. Esse daqui, para quem não conhece, é a soja. Olha só a soja que faz lá o óleo de soja que a mãe usa na cozinha, né? Também pode servir para a fabricação do farelo, que serve de ração para os animais, né? Então, olha só, temos a soja aqui também. Continuando aqui, outra atividade econômica que aparece no estado do Paraná aqui nós temos a imagem de uma mina de calcário, certo? Do calcário, que é utilizado lá na construção civil. E aqui ao lado nós vamos ter um ponto turístico bem conhecido aqui de Ponta Grossa. O que nós temos ali? A taça da Vila Velha, né? Então, aqui o calcário estará ligado ao extrativismo. E a taça da Vila Velha é para representar o turismo, certo? Então agora nós vamos fazer a distribuição das atividades econômicas que cada produto desse aqui pertence. Mas faltou um aqui da minha bancada, olha lá. Eu trouxe aqui o dinheiro, algumas cédulas para representar outro setor de atividade econômica que se destaca aqui no nosso estado, certo? Então vamos lá.
O primeiro que nós vamos nomear é o extrativismo. O extrativismo aqui está sendo representado pela mina de calcário. Esse extrativismo é o mineral, mas também podemos aí incluir o extrativismo vegetal. Por exemplo, as matas da araucária, né, que são utilizadas a madeira da araucária, ou então o algodão, é também um tipo de extrativismo vegetal. Próximo setor de atividade econômica que nós vamos nomear é a pecuária. Vamos ver qual será desses produtos está ligado à pecuária. A pecuária, ela está diretamente ligada à criação de animais. Então, para a criação de animais, quais será desses produtos aqui vieram de um animal? Qual será? O leite, né? Então, o leite está diretamente ligado à pecuária. E tem mais um produto aqui que está ligado, que é do setor da pecuária. Qual será que é? Vamos tirar aqui o café, organizar aqui ao lado. É o mel. Nós já vamos ver por que o mel é do setor da pecuária. Muito bem. Próximo aqui, o turismo. O turismo na nossa bancada está sendo representado pela Taça da Vila Velha, né? Ou seja, são lugares que são visitados, né, pontos turísticos, e de que maneira será que esse ponto turístico vai gerar, como podemos falar, economia, vai gerar a economia desse estado, nesse caso o estado do Paraná. As pessoas vão até esse lugar fazer essa visitação, certo? E elas precisam de um hotel para se hospedar, no dia seguinte elas vão precisar se alimentar, então elas podem ir em um restaurante. Normalmente gosta-se de levar uma lembrancinha para guardar, né, sobre aquele lugar. Então, tudo isso vai girando a economia. Tudo isso vai contribuindo para a economia do local. E aqui no Paraná, né, a questão do turismo é muito rica. Por quê? Porque nós temos muitos pontos turísticos, né, muitos locais para visitação. Continuando, então, outra atividade econômica aqui seria a agricultura, né? A agricultura, ela está ligada diretamente ao cultivo da terra, certo? Então, cultivar vegetais lá na terra, no solo. Quais vegetais que eu tenho de exemplo aqui? O milho, né? E a soja. E tem mais um. Qual será que é o outro? O café. Então, o café fica nesse grupinho aqui também. Joia. Agora, o próximo aqui seria da indústria. Observem aqui na bancada, nós temos o requeijão e o dinheiro. Qual desses dois aqui precisou passar por uma indústria para chegar assim lá na nossa casa? Qual será? Será que o requeijão, a gente abre a geladeira e ele já está pronto assim lá dentro? Não, né? O requeijão, como a gente já comentou, é um derivado do leite. Então, ele precisou passar por uma indústria para chegar a esse ponto aqui de requeijão. Ele precisou ser transformado em requeijão. Então, ele que está representando aqui a indústria. E, por fim, sobrou o dinheiro, né? Qual atividade econômica será que o dinheiro vai estar ligado? O dinheiro, ele vai estar ligado ao comércio, né? Que seria aí a compra e venda de mercadorias. Então, muito bem, já temos aqui 6 atividades econômicas que se destacam no Paraná, certo? Então, vamos observar agora um pouquinho de cada uma delas. Vamos ver lá? Então, aqui tem o desenho, né, do mapa do nosso estado, do Paraná. E a primeira atividade econômica que nós vamos ver, qual será? Olhem, observem ali na imagem, né, que são colheitadeiras, estão fazendo a colheita de algum produto, um vegetal que foi plantado ali. Então, se é colheita, é no solo, nós estamos falando da agricultura. Outra atividade econômica que tem destaque aqui no Paraná, olha só, temos aqui vários bois, né? E estão ali no pasto. Então, a criação de animais está ligada à pecuária. Nessa outra imagem, nós estamos ali representando uma mineradora, um local onde está sendo realizada a extração de minério ali. Então, é o extrativismo, né? Essa imagem representa o extrativismo. Aqui nós temos a produção, a imagem de uma produção de automóveis sendo produzidos. Onde será que acontece isso? Na indústria.
Aqui nós temos a imagem de um mercado, que é para representar qual atividade econômica que envolve o dinheiro? O comércio. E aqui nós temos a imagem de um ponto turístico da nossa capital de Curitiba, o Jardim Botânico. Então, ele está ligado ao turismo. Então, vamos ver agora mais algumas imagens de cada setor. No setor da agricultura, aqui no estado do Paraná, alguns vegetais, alguns grãos irão se destacar. Entre eles, nós temos o milho, o trigo, aqui temos o feijão, a soja aqui, que são bem parecidos, observem, e a cana-de-açúcar. Esses são alguns dos que se destacam aqui na nossa região. A pecuária, como eu comentei com vocês, ela está ligada à criação de animais. E aqui no Paraná é realizada assim, a criação de uma diversidade muito grande de animais. Então vamos começar a observar cada um deles. Nós temos aqui os bovinos, né? Então, olha, além da carne bovina, a pecuária de bovinos está ligada também à produção de leite. E a partir daí são produzidos, né, essa matéria-prima que é o leite é transformada em vários outros produtos, como o requeijão que nós vimos, né, o queijo. Então, a pecuária dos bovinos tem, né, essas várias possibilidades, essas várias transformações. Também temos os bubalinos, que são uma espécie de búfalos, né? Os ovinos, que está ligado às ovelhas, né, a criação de ovelhas, e os caprinos, que seria a criação de cabras. Na pecuária também temos os suínos, que são lá os porcos. Também temos a apicultura, olha lá o que nós temos desenhado aqui, a abelha, né? E a abelha, o que ela produz? O mel. Então, por isso que o mel, ele é do setor da pecuária. Porque a abelha, né, é um animal, e se a pecuária diz respeito à criação de animais, aí que a gente faz essa ligação. E aqui mais embaixo, nessa outra imagem, nós temos a sericicultura. A sericicultura, ela é a criação do bicho da seda. Já ouviram falar desse bichinho? Então, esse bichinho, ele produz esse casulo aqui que vocês estão vendo. Observem o entrelaçado de fios nesse casulo, e é a partir desse casulo que é produzida a seda. A seda é aquele tecido que é fininho, leve, e é um tecido que inclusive era muito cobiçado na época das grandes navegações, que nós já vimos lá em outra aula, lembram? Então, assim que é produzida a seda. E olha que interessante, é um tecido, mas que faz parte da pecuária, da produção pecuária. Por quê? Porque é produzido a partir da criação de animais. Outra atividade econômica que nós temos aqui, o extrativismo. Em destaque aqui no Paraná para o calcário e para o talco. Também temos aqui outra atividade, a indústria, né? Aqui nós temos como exemplo a indústria alimentícia e a de construção. A alimentícia, pensem lá, toda a matéria-prima, tudo que é produzido na pecuária, na agricultura, ele precisa ser transformado, né? Precisa passar por um processo até chegar na nossa casa. Aí que entra a indústria, certo? Então, a indústria alimentícia vai tratar dos alimentos e a de construção, a construção civil. Vai trabalhar lá com os minerais, né? Igual a gente viu ali o calcário, vai trabalhar e fazer essa construção de residências, de prédios e tudo mais. Outra atividade que ganha destaque aqui no Paraná é o comércio. Aqui nós vamos ter os dois tipos de comércio. Primeiro, o varejista, que seria o quê? A compra para consumo próprio. Certo? Olha lá, na primeira imagem tem um senhor fazendo compras no supermercado. Ele vai levar essas compras para consumir com a família dele. Aqui na outra imagem, várias mulheres, né, comprando roupa. Também é para uso delas. Então, esse seria o comércio varejista. Outro tipo de comércio seria o atacadista. O comércio atacadista é a compra, assim, em grandes quantidades. Pode ser para revender, pode ser, por exemplo, para o dono de um restaurante que vai precisar lá de uma grande quantidade de determinado produto para os pratos do restaurante dele, certo? Então, ele vai comprar em uma quantidade bem maior, não é para o consumo próprio dele, né? É para investir lá no restaurante. E, para finalizar, né, outra atividade de destaque seria o turismo. Aqui nós temos alguns pontos turísticos bem conhecidos, né? O primeiro ali, as Cataratas do Iguaçu, que nós já vimos em algumas aulas aqui. O Buraco do Padre, né? Que fica na região de Itaiacoca, que nós também já vimos essa imagem aqui nas aulas.
e, mais uma vez, o Jardim Botânico de Curitiba. Então, como eu já comentei com vocês, né, o turismo ele faz a economia, faz esse giro econômico a partir da visitação das pessoas, que elas vão para essa região e elas acabam consumindo nessa região, aí também entra o comércio e acaba girando essa economia. Então agora nós vamos ver a cadeia produtiva de um desses produtos, certo? Já vamos mostrar para vocês. Muito bem, então agora nós vamos ver a cadeia produtiva do leite, certo? Olha lá, então vamos colocar o leite aqui para nós lembrarmos que é sobre a cadeia produtiva dele que nós estamos conversando. O leite, como a gente já imagina, ele não aparece na nossa geladeira, né? E também ele não vem do supermercado. Nós compramos ele no supermercado, mas não é o supermercado que produz ele. Então agora a gente vai ver aqui por meio dessa maquete como que esse leite, que processo que esse leite passa até chegar na nossa casa. Então aqui nós temos, né, um celeiro representando a área rural, né? E é nessa área rural que é produzido o leite. Qual animal que produz o leite que nós conhecemos bastante? Vamos colocar aqui algumas vaquinhas, né? O leite, né, não precisa necessariamente ser produzido somente por vacas, né? Mas a nossa cadeia produtiva, ele será produzido por essas vaquinhas. Então, as vaquinhas produzem o leite, certo? Observem que ainda existe um trajeto longo para chegar até a nossa casa. E como que esse trajeto é feito? Então, é realizado o transporte desse leite, certo? E para onde será que este leite que foi produzido é levado? Ele é levado para a indústria, certo? Lá na indústria esse leite vai ser processado, esse leite vai ser embalado, ele pode ser transformado no requeijão, no queijo, pode ser transformado em outros produtos ou pode ser embalado como leite mesmo, certo? Então aqui nós já temos um produto, temos o leite na caixinha ou no pacotinho como a gente conhece. Porém, ainda falta mais um local para ele passar antes de chegar na nossa casa. Então, o nosso caminhão continua o trajeto dele e esse leite vai parar onde agora? Lá no comércio, né? No supermercado. O caminhão retorna lá para a fazenda, né? Retorna lá, porque lá ele vai pegar mais leite. E o nosso leite, ele está onde nesse momento? Continua aqui no supermercado, certo? Daí o que acontece? A mãe, o pai, alguém da família vai até o supermercado, faz as compras e agora sim esse leite vai para a nossa casa, certo? Então olha só por quantos lugares o leite passou até chegar na nossa casa. Vários lugares, né? E cada lugar desse que o leite foi passando é um setor econômico. E agora nós vamos ver cada setor. O primeiro setor seria lá na origem do produto, certo? Lá na produção. Aqui nós temos como exemplo a pecuária, certo? Porque está ligada à criação de animais. Mas também nós temos como exemplo aqui, podemos usar como exemplo a agricultura, o extrativismo mineral. Então, esses são exemplos de primeiro setor. Joia! O segundo setor está ligado à transformação da matéria-prima. Então, aqui nós temos o exemplo, podem observar lá que tem até o nome ali, né, Castrolanda, Laticínios Castrolanda, porque é uma indústria conhecida aqui da nossa região que faz essa transformação do leite, certo? Então, a matéria-prima é transformada no segundo setor. Agora, qual setor que é o próximo? O terceiro. O terceiro setor diz respeito ao comércio. É comércio e prestação de serviços. Então, aqui nós temos o mercado, né? Que é onde esse produto que saiu lá do primeiro setor vai terminar essa trajetória dele antes de chegar na nossa casa. Seria, então, onde acontece a venda desse produto, certo? O comércio. Aqui, como exemplo de terceiro setor, nós temos também, podemos citar até mesmo o dentista, as lojas, todo mundo que presta algum tipo de serviço que você paga para receber algum tipo de serviço em troca,
está no terceiro setor, certo? E daí, por fim, aqui nós temos quem será? O consumidor que consome, né, todo esse produto que é produzido, esses serviços que são prestados, né, vão para o consumidor. Muito bem, então agora nós já vimos os destaques da economia do nosso estado, né, do Paraná. Também já vimos os setores da economia, né, primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Só para recordar e gravar, o primeiro setor está ligado à produção da matéria-prima. O segundo setor está ligado à indústria, à transformação da matéria-prima. E o terceiro setor seria o comércio, né? A ponte entre o consumidor e a matéria-prima que agora já foi transformada. Aqui nessa cadeia produtiva, nossa matéria-prima era o leite, né? Porque matéria-prima é de primeira, antes dele ser transformado, né? O que ele era primeiro? Era somente leite. Então, eu gostaria de agradecer a participação de vocês nessa aula de hoje. Queria também agradecer todas as professoras que me ajudaram a montar esses materiais aqui e aguardo vocês numa próxima aula. Bons estudos e até mais! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão no nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Eu sou o Davi. Eu sou o Natan. E a gente é da Escola Maria Laura. Estamos representando os meios de comunicação. 1, 2, 3, já!